Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados a pais, já que hoje é Dia dos Pais. Certo? A Marie entrando ali me assustando. Certo? Dia dos Pais, então, só com relatos relacionados a pais. Belezinha? Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. Combinado? Então bora para esta coletânea e vamos ver que relatos temos aqui. O primeiro deles é este daqui. Ligação de pai e filha é eterna. É uma moça que nos conta, lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados. Belezinha? Olá, Ana. Meu nome é Fulana. Bom, espero que tenha um especial Dia dos Pais e meu relato seja contado. Está aqui. Até como uma forma de homenagem ao meu super-herói. Meu pai foi um homem incrível. Foi um exemplo na minha vida. E nossa ligação sempre foi linda. Apesar de, na minha adolescência, brigarmos bastante por conta da balada e chegar de manhã em casa. Mas, por mais que ele tenha sido um exemplo, todos temos defeitos, né? E um dos defeitos dele foi que ele fumou por 40 anos. Sim, Ana, 40 anos do veneno do cigarro todos os dias em seu organismo. É claro que esse excesso ia causar alguma coisa. E causou 2 doenças diferentes em seu corpo. Essas doenças foram descobertas ainda quando eu era criança. Mas o pulmão dele não tinha mais como voltar ao normal. O cigarro tinha causado males irreversíveis. O médico, por sinal, disse que ele teria no máximo 10 anos de vida, se parasse de fumar. Ele parou e viveu mais 22 anos, graças a Deus. Bom, Ana, vamos ao relato. O ano era 2018, meu pai estava com 72 anos e eu 27. Era mais um fim de semana normal, fui pra balada no sábado, cheguei de manhã, dormi até às 11, acordei e fui fazer o nosso almoço. Era tradição todo domingo comermos massa, tradição de nossa descendência italiana. Então decidi fazer um macarrão. Mas eu nunca gostei de espaguete, por isso eu nunca fiz, mas ele amava. E nesse domingo, sem ele falar nada, eu fiz o seu macarrão favorito. Ele comeu, repetiu, falou que estava uma delícia. Mal sabíamos que seria sua última refeição. Depois do almoço, fui ao sítio do meu avô com a minha mãe. Quando voltamos, o meu pai entrou para tomar um banho. E durante esse banho, ele passou mal. Seu pulmão fechou. Ele foi para o hospital. Ficou 11 dias na UTI entubado. E só saiu do hospital sem vida. Foi a pior perda que eu já tive. O meu amor indo embora. Ainda faltava fazermos tantas coisas. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Meu pai faleceu em junho de 2018. Em 31 de dezembro, a família da minha mãe toda se reuniu na minha casa, pois eles sabiam que seria uma data muito difícil para nós duas e não queriam nos deixar sozinhas. Fizemos a ceia, a sobremesa e fomos para um centro de convenções na nossa cidade para assistir ao show de fogos, que é muito bonito. Não nego que eu estava muito triste. Para baixo, sabe? Nunca havia passado nenhuma virada de ano sem os meus pais. E aquele ano ele não estava ali. Confesso que o meu pai não saiu da minha cabeça. Deu meia-noite e como em todos os anos, por hábito, eu procurei o meu pai para ser a primeira pessoa a abraçar para comemorar o ano novo. Mas aí a ficha caiu, ele não estava ali. Então eu me virei para os fogos e fiz uma oração para ele. Ana, nesse momento eu senti um sopro muito forte no meu pescoço, como se alguém quisesse chamar a minha atenção. Virei e não havia ninguém. Eu olhei para minha mãe e ela disse que também sentiu. De alguma maneira, eu tive a certeza que ele estava ali, do jeito que dava, mas estava, e fez questão de me mostrar isso. Ligações são eternas, Ana, tanto por amor quanto pelo ódio. E nessa certeza, eu ainda encontrarei o meu pai. E esse dia será muito feliz. É verdade, gente. Esse tipo de ligação familiar, principalmente quando há muito amor ou muito ódio, infelizmente, é uma ligação de
que transcende a vida e a morte, por exemplo, né? É muito forte. Próximo relato. Será que temos a premonição da morte? É uma moça que nos conta. Eu não sei se tem o mesmo nome ou é a mesma moça que nos conta. Olá, Ana, Mateus, família linda, assombrados que estão por aí. Em toda a minha pouca vida de 29 anos, sempre ouvi falar sobre muitas pessoas que estão à beira da morte, seja por uma fatalidade ou seja por doença terminal. Principalmente, a pessoa tem o pressentimento de que será os seus últimos momentos. Pensando nessa hipótese, é que entra o meu relato. O meu pai lutou bravamente contra um câncer que se mostrou agressivo em seus últimos momentos. Na última semana de vida, ele passou muito mal. Começou com delírios e esquecimentos, por vezes não lembrava nem da pessoa dele. Por vezes ele não lembrava nem da esposa dele com quem viveu seus últimos quase 20 anos. Amiga e vizinha de infância que se criou com ele. Nem o próprio cunhado ele não reconheceu. Quando o levaram para o hospital para tentar ver se os esquecimentos eram devido ao câncer, que obviamente era, eu fui até lá para vê-lo. Quando me aproximei da maca e lhe disse: não vai parar de nos assustar, não? Ele sorriu e me olhou tão sereno, com aqueles olhos azuis que volta e meia mudavam de cor. Eu perguntei se ele me conhecia, e ele disse que sim. A esposa dele lhe perguntou: quem é essa daqui? Se referindo a mim. E ele disse: é minha menina, minha primeira menina. Fazendo carinho com o rosto dele no meu rosto. Naquela semana, convidei o meu filho e o meu marido para ir até a casa dele. Chegando lá, falei para o meu filho: olha só, independente de qualquer coisa, vai dar um abraço no teu avô e um beijo. Por mais que que ele estivesse com aquela colostomia, sabe? Aquela bolsinha que fica fezes e urina, ele pode não estar com um cheiro tão agradável, tá? Pode tratar de cumprimentar o teu avô. O meu filho é uma criança de 7 anos, mal entendia o que se passava. E nunca foi muito de demonstrar sentimentos, a não ser para mim, para o meu marido e para a irmã dele. Então ele desceu na casa do meu pai, lhe deu um abraço, um beijo no rosto e disse: meu vovô, o senhor sabe que eu te amo, não é? Até hoje eu me emociono em lembrar disso, pois o meu filho nunca havia falado que amava alguém além da mãe, do pai e da tia. No caso, que é a minha irmã e o meu marido, né? Na segunda, de madrugada, o meu pai perdeu a batalha para o câncer. Porém, naquele domingo, ele mandou chamar o melhor amigo dele para conversar. Tiveram uma tarde inteira de conversas e risadas. Ele pediu para me ver, também minha irmã com os nossos filhos, o amigo dele, o primo mais próximo e as 2 irmãs dele. No domingo, pela tardinha, ele pediu para a esposa dele separar a camisa que ele ganhou de presente e ainda não tinha usado. Separar a calça jeans que a esposa deu para ele e o sapato que ele ganhou da enteada mais nova. A esposa o questionou por que ele queria essa roupa, pois não haveria consulta no dia seguinte. Ele falou que era para separar essa roupa, pois o pai dele estava vindo buscá-lo, para encontrar com a sua mãe. E também ele iria encontrar uma irmã que faleceu com poucos meses e bem antes dele nascer. Ana, praticamente só a irmã mais velha dele sabia dessa irmã falecida. Na madrugada, eu recebi a ligação de que o meu pai havia falecido. Ana, será que crianças e pessoas à beira da morte pressentem a morte? Fica a questão. Nossa, porque ele pediu a roupa e ele falou que o pai dele... Será? Ele já tinha recebido esse recado, no mínimo, do pai e da mãe. O pai viria buscá-lo e levá-lo até a mãe e a irmã e eles se reencontrariam do outro lado. E de certa forma, ou sei lá, sabe e não fala tudo. Mas ele falou que o pai estava vindo buscá-lo. Então, talvez ele já tivesse até se comunicado, conversado em sonho ou no astral, vai saber. Ou ali, não sei. Mas já vi vários casos assim. É bem interessante. Próximo relato.
Meu pai deu a vida por mim e é uma moça que nos conta também. Olá, Ana, me chamo fulana e antes de escrever esse relato eu já chorei muito. Esse relato é de uma amiga minha que me autorizou a contar aqui para vocês. Agora é a minha amiga contando, então bora lá. Em outubro de 2002 eu fiquei muito doente. Os médicos não sabiam o que eu tinha. A minha mãe já era falecida fazia 3 anos, então eu morava só com meu pai. Ana, eu fiquei muito doente. Eu fiz vários exames e nada, até que em um deles foi constatado um problema no coração. Eu já estava a ponto de ter um infarto se eu não fizesse um transplante. O meu pai ficou muito triste com a notícia. Ele me dizia que eu era muito jovem. Eu só tinha 27 anos na época, Ana. Meu amado pai sempre dizia que eu ainda tinha muito a viver. Em novembro, o meu amado paizinho ficou adoentado e veio a ficar internado com um problema muito grave no intestino. E eu pensei, meu Deus, por que tudo isso está acontecendo? Tantas coisas ruins, uma atrás da outra. E fui visitar o meu paizinho que estava ali impossibilitado naquela cama. Porém, Ana, eu nem fazia ideia do que o meu amado pai tinha feito. Ele pediu aos médicos para fazerem exames para ver se o seu coração era saudável e compatível ao meu. Ana, eu, sem saber de nada disso, fui lá e fiz os exames, pois me disseram que uma pessoa que estava em estado terminal queria doar o seu coração. E eu fiquei emocionada, fiz tudo certinho, Ana, e deu certo. Teria que esperar somente o grande dia. Fui, depois dos exames, visitar o meu pai para contar a ele a notícia. Mesmo fraco pela gravidade da doença, ele me esboçou um lindo sorriso. No dia 28 de novembro, o meu querido paizinho não suportou mais e veio a falecer. E o hospital me ligou, informando sobre o coração disponível para o transplante. Mas eu, naquele momento, sentia muita dor com a partida do meu pai, mas ao mesmo tempo pensava o quanto ele queria me ver curada. Então, fui ao hospital me preparar para a cirurgia e antes de operar passei onde o meu pai estava aguardando arrumarem o corpo para o sepultamento. Dei-lhe um beijo na testa e falei: Pai, que Deus te receba de braços abertos. Sentirei muitas saudades e pena que o Senhor não estará aqui para me ver após a cirurgia. Então entrei em cirurgia. Após várias horas terminou e tudo correu bem. Fui para o quarto, me recuperei super bem, tive alta e fui para casa. Mas quando cheguei, senti aquele vazio. Eu não tinha mais ali o meu pai. Durante aquele período, a minha tia cuidou de mim e eu perguntava a ela quem seria, o doador. Ela não me dizia, somente me disse que no dia do retorno ao médico eu saberia. Então o grande dia chegou, fui ao médico e ele me contou que o coração que batia dentro de mim era do meu pai. Mas eu chorei tanto, Ana. Bora concentrar para continuar contando essas histórias bonitas, porém, bom, me perdi aqui. Tá, mas eu chorei tanto, Ana. Foi uma emoção descobrir que dentro de mim tinha um pedacinho dele. 3 meses depois da minha cirurgia, fui ao cemitério. E no momento em que eu me agachei perto do túmulo do meu pai, eu desmaiei, Ana. Eu entrei em coma. Eu só me lembro de um apagão e de acordar em um lugar bem claro, com uma luz bem forte que quase me cegava. Com muita dificuldade, eu vi alguém que vinha em minha direção. E Ana era o meu pai. Ele estava tão lindo e emanava uma paz maravilhosa. Ele me deu um abraço tão confortante e disse: E aí, filha, como você está? Tá cuidando bem do meu coração? E eu abracei e disse: Pai, obrigada, eu te amo tanto, você está fazendo tanta falta. E nesse momento que eu fui abraçá-lo novamente, eu senti algo me puxando e ele disse: Adeus, filha, ainda não chegou a sua hora, mas eu vou estar aqui te esperando. Sempre que sentir saudades, feche os olhos e lembre que o meu coração bate dentro de você. E assim eu acordei na UTI do hospital e depois desse dia só tive melhoras. E sempre que eu sinto saudades, eu fecho os olhos, não sinto tristeza, e sim uma paz maravilhosa. Gente do céu!
Isso dá uma novela. Um filme. Porque a gente só vê, parece que a gente vê essas coisas em novela, em filme. E isso acontece na vida real. Que interessante. Que interessante, que legal. E olha só, do jeito que eles falam, e esse não é o único relato, mas dá realmente a impressão que o negócio é lá, né? Falou, tô te esperando aqui, tipo, é lá que a gente vive e aqui a gente vem passar um tempo, né? Pra aprender. Próximo relato. Deixa eu tomar água, gente. Ai, ai. Os anjos trouxeram o espírito do meu pai para me acalmar. E é uma moça que nos conta. Olá, Ana, tudo bem com vocês? Meu nome é Fulana. Ana, resolvi contar uma parte da minha história de vida para vocês. Eu tenho escutado alguns relatos sobre pais e filhos e fiquei emocionada ao lembrar do que me aconteceu em 2006. Lá vem. Fica aqui o meu pesar para todos aqueles que sofrem a ausência de seus entes queridos. E quero que saibam que a vida continua. Nós não perdemos ninguém. A morte do corpo físico não é um adeus, mas sim um até breve. Sou filha de pais separados. Minha mãe foi embora quando eu tinha 1 ano e 6 meses. Fui criada pelo meu pai e pela minha avó. Meu pai nunca mais se casou e não teve outros filhos. Éramos muito grudados. Eu o amava profundamente e ele a mim. Meu pai tinha depressão. Ele bebia e fumava. Eu sempre tive contato com espíritos, sabe? Mas só quando adulta eu fiquei sabendo que sou médium. E o meu pai também. Ana, por causa da bebida, o meu pai desenvolveu cirrose. Ficou muito mal. Fez o tratamento, mas não seguiu as recomendações médicas e voltou a beber. Passado um tempo, ele reclamou que estava com uma afta embaixo da língua, que pouco tempo depois descobrimos se tratar de um câncer de boca. Pensem no desespero que ficamos. O médico não deu esperanças, disse que precisava fazer a cirurgia para a retirada do câncer, porém não poderia fazer nada. Não poderia fazer, pois ele precisaria de um fígado saudável para fazer o tratamento medicamentoso. Os medicamentos são absorvidos pelo fígado e o fígado dele não estava bem. Bom, mesmo relutante, o médico resolveu fazer a cirurgia. Falou com muita grosseria, inclusive, que o meu pai morreria mesmo. Então, marcamos a internação para o dia 29 de dezembro de 2005. Ele foi internado e na manhã do dia 30 de dezembro de 2005, o fígado do meu pai estourou. Ele se foi vomitando sangue e chamando por Deus. Não deu tempo de socorrê-lo. O meu pai, o meu amor, meu amigo, se foi. Recebi a notícia por telefone. Não chorei. Fiquei em estado de choque, como se aquilo fosse um pesadelo. Era sim um pesadelo da vida real. O enterramos na tarde do dia 31 de dezembro de 2005, quando o resto do mundo comemorava a virada do ano e nós voltamos para casa sem um pedacinho nosso. Os dias se passaram, meses, e meu Deus, eu ouvi muitas pessoas da família dizerem que eu não estava sofrendo, que eu dei graças do meu pai ter morrido. Que raiva! Ninguém sabia o que ia no meu coração. Ninguém conhecia o buraco, o vazio da minha alma. Eu rezei, pedi, implorei a Deus que cuidasse do meu pai no plano espiritual. Eu pedi com toda a força do meu amor de filha para que Deus cuidasse dele. Essa noite eu dormi de exaustão, de tanto chorar e gritar de dor. Enfim, consegui botar para fora um pouco daquela dor que me consumia em vida. Dormi, na verdade desmaiei, quando de repente senti uma mão no meu braço e uma voz suave, como nunca tinha escutado antes. Eu não sei se era homem ou mulher, mas disse que ia me ajudar a levantar da cama. E assim o fez. Eu tive muita dificuldade para ficar em pé e para abrir os olhos. Esse ser me levou para a sala da minha casa e quando eu finalmente abri os olhos, eu vi umas 8 pessoas em pé na sala da minha casa. Eles conversavam entre eles, mas eram vozes calmas, em tom bem sereno. E então eu perguntei: quem são vocês? Eles me olharam e dirigiram o olhar para o sofá.
onde havia 3 pessoas sentadas. E quando eu olhei para onde eles queriam que eu olhasse, eu dei um berro. Ana era o meu pai, ali sentado no meio de outras 2 pessoas. Eu chorei, eu gritei de alegria, eu perguntei para ele se estava tudo bem, perguntei da boca, do fígado, mas ele não falou, ele só sorriu, sereno e saudável. E eu ali pasma, mas feliz, né? Aquelas pessoas não falavam com a boca, mas por pensamento. Eles tinham uma luz tão maravilhosa e um perfume que eu, mera carnal, não tenho nem palavras para descrever. Então um deles me disse: se despeça do seu pai, o lugar dele não é mais aqui. Ele ainda se recupera da doença física, que, bem como você sabe, deixa marcas no espírito, no perispírito. Quando tivermos permissão, voltaremos. Nós ouvimos a sua prece. Fique com Deus, agora vamos embora e você vai voltar para o seu corpo para dormir. Eles se levantaram em fila e foram em direção à cozinha, onde tinha uma porta de entrada. Foi então que eu falei: ei, como vocês vão sair se a porta está trancada? E por onde entraram? Um deles me olhou e com um sorriso angelical me falou: lembra do que você estudou? Para nós, espíritos, não existem barreiras. E foram. E eu acordei com o perfume dos anjos na casa toda e com a gratidão a Deus e aos amigos espirituais que não só ajudaram meu pai, mas também me trouxeram ele para me dar um último abraço. Ana, isso foi real. Eu sei o que eu vivi naquela noite, 4 meses após o desencarne do meu pai. Eu espero que esse relato sirva de alento para tantas pessoas que sofrem a partida dos seus. Lembrando que eu nunca pedi para vê-lo. Eu sei que não temos esse direito. Quando sofremos e pedimos para a pessoa voltar, ela é que sofre muito, muito mesmo. Então não façam isso. Rezem, peçam auxílio à espiritualidade para que os nossos amados encontrem o seu caminho e que esse caminho seja sempre de luz. Sim, olha só, muito interessante também. E eu também já vi várias histórias assim, mais uma vez mostrando aí que não é o fim, não é? Próximo relato. Não é sua hora, filha, e é uma moça que nos conta também. Olá, Ana. Olá, assombrados. Quero compartilhar essa história que aconteceu comigo há 3 anos. Me chamo Fulana, fiz 30 anos em 2020. Neste 2020 caótico, então acho que esse relato é de 2020. O meu pai é falecido há 11 anos, ele era sempre presente, brincalhão e muito querido por todos. Como mencionei, há 3 anos eu tive uma depressão profunda. Eu não falava para ninguém o que acontecia comigo, porque a minha mãe fazia chantagem emocional com as pessoas e eu não achava isso legal. Por isso eu sofria calada. Já tranquei várias vezes a porta do meu quarto e tentei contra a minha vida, mas eu não conseguia. E quando eu via que eu não conseguia, eu pedia para o meu pai vir me buscar, porque eu não queria mais viver. Foram muitos momentos ruins e com eles várias tentativas de acabar com tudo. Em uma tarde eu fui na empresa em que o meu noivo trabalhava. Fui esperar ele sair para irmos à academia juntos. Ele sempre foi o meu grande parceiro e incentivador da minha felicidade, sabe? Ele saiu e logo atrás dele vinha a Cicrana e veio para me cumprimentar. Ela me deu um abraço e me apertou em seguida, fazendo um abraço ficar demorado e bem acolhedor. Após isso, seguimos com os planos, academia, ir para casa, cada um para sua, nós não morávamos juntos. Na mesma noite, a Cicrana mandou uma mensagem para o meu noivo, dizendo que queria me encontrar e conversar comigo. Marcamos em uma praça mesmo, onde ela levou as suas meninas gêmeas e seu marido. Enquanto as meninas brincavam e os nossos parceiros conversavam sobre bandas e tal, ela me pediu para sentar e começou a falar. Fulana, quando eu era criança, eu sempre achava que a minha casa estava em festa, de tantas pessoas que eu via lá, conversando e confraternizando, porém somente eu as via.
A minha mãe e o meu pai achavam que eu era meio doida porque eu via e sentia coisas que as outras pessoas não sentiam. Depois de alguns anos, eu conheci uma mulher que me ajudou e me fez conhecer o espiritismo. E hoje eu entendo o que acontecia comigo e o dom que eu tenho. Eu te chamei aqui porque quando eu te abracei, o seu pai estava ao seu lado e me pediu para te falar uma coisa. Ele pediu para você, por favor, parar de chamá-lo e de tentar contra si mesma, pois não é a sua hora. E você vai viver muito ainda. É o que ele quer também. E que você pare de chamá-lo, pois ele não consegue partir. Ele te ama muito e disse para eu falar isso para você. Olha, Ana, aquilo foi com uma porrada na cara. Eu me senti uma idiota, uma fraca. Nós conversamos muito naquele dia, eu e a ciclana, e pude ver o quanto eu poderia mudar essa situação em que eu me encontrava. E realmente eu fiz. Eu nunca mais falei nada, nem me machuquei mais ou pensei nisso. De qualquer forma, o meu pai, mesmo não estando em vida comigo aqui, me ajudou e me amparou. Friso novamente, ninguém sabia sobre isso. Esse é o meu relato, curto, mas queria prestar essa homenagem a ele, meu Elvis Cover, meu herói. Olha só! E mais uma vez aqui outro relato falando pra gente não ficar chamando e lamentando, né, pelos que já se foram, assim, não chamar por eles. É o que a outra moça falou. A gente faz uma prece, pede que eles estejam acolhidos e que sigam seus caminhos sempre de luz, né? E pronto. Não ficar chamando ou talvez, acho que falando, lamentando a falta que faz. Eu acredito, assim, né? Que seja essa lamentação. É difícil, né? Mas é interessante quando a gente entende ou tem esses recados, né? Como que ela ia saber? É a mesma coisa que a outra moça falou, para não ficar chamando, que eles não conseguem, eles ficam muito tristes, eles não conseguem seguir quando a gente fica assim do lado de cá. E bora então pro último relato desta coletânea temática de Dia dos Pais. Meu pai é uma moça que nos conta. Olá, Ana, olá, assombrados, me chamo fulana. Ana, para explicar melhor, eu me afastei do meu pai quando eu tinha 4 anos. A minha mãe tinha problemas com o álcool desde bem nova e nunca parou, até o seu falecimento. Eu fui morar com uma tia quando estava com 11 anos em Natal. Hoje eu moro em São Paulo. Eu sempre tive pressentimentos, intuições. Geralmente eu acerto e me arrependo muito de estar certa. O meu pai já estava bem debilitado e eu já estava com 13 anos. Acordei de madrugada e não consegui mais dormir. Fui ao banheiro, deixei a luz do meu quarto acesa e fiquei me balançando na rede. Algo não estava legal no meu coração e eu comecei a chorar. Eu sentia uma angústia, uma solidão. Eu vi alguém chegando na porta do meu quarto que estava aberta. Surgiram uns pés descalços e bem brancos. Subi os olhos pelo corpo daquele indivíduo e me surpreendi com as vestimentas dele. Calça cinza clara e camisa branca de mangas compridas. Quando cheguei no rosto, eu quase morri de susto. Era o meu pai. Mas como? Ele estava em Natal, internado e entubado. Só hoje eu sei disso. Não tinha como ele estar na casa que eu morava. Ele sorriu para mim e que sorriso lindo. Era ele, com aquele seu bigode que eu amava ficar mexendo até dormir. Vi os seus olhos ficarem marejados. Ana, eu fiquei parada ali sem saber o que fazer, louca para abraçá-lo de tanta saudade, mas confusa, sabe? Ah, papai, que saudades! Eu disse, né? Acho que ela disse. De repente ele saiu e eu o chamei, arrependida de não ter abraçado ele. Ele seguiu para o quarto da minha tia. Passou pela rede que ela dormia e sentou-se na cama, de novo com os braços estendidos. Eu não entendi por que ele foi até ali. Pensei em 1000 coisas enquanto passava bem devagar por baixo da alça da rede para chegar até ele.
Naquele momento eu pensava que a minha tia poderia acordar, né, e me ver abraçando o vento, pois quando ela se mexeu e perguntou o que eu fazia ali, eu não tinha chegado nele ainda e nem consegui, Ana. Ele se foi. Eu chamei ele a noite toda pedindo para que ele voltasse. De manhã, minha tia recebeu a notícia de que o meu pai havia falecido. A minha irmã, que cuidava dele, havia ligado. Então caiu a ficha de que eu vi o espírito dele. E como ele estava lindo. Nunca vou esquecer desse dia. Eu vou dizer aqui, Ana, para que todos ouçam, para que os espíritos de minha mãe e de meu pai fiquem livres. Pai, mãe, eu perdoo vocês. Descansem em paz, na paz de Cristo. Olha, foi muito sofrimento, Ana. Há quem diga para eu esquecer, mas se eu esquecer, eu fico fraca. Prefiro lembrar e ficar de pé, firme e forte. Quantos relatos porretas, não é? Quantas histórias, gente, de que vem se despedir, de que esse laço realmente é muito forte, não é? Bom, pessoal, feliz Dia dos Pais para vocês, para todos os pais, todo mundo que tem papel de pai aí na família. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Feliz Dia dos Pais pro meu pai também. Beijos e fui!